Iniciando nossa live especial, nessa série especial sobre feridas emocionais. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando nessa manhã? Bem-vindas, irmãs. Aguardo o retorno, sei que tem um delay, mas espero o retorno de vocês. Já gostaria de estar saudando quem está aí, quem já chegou em nossa live. Só estou compartilhando nos nossos grupos, irmãs, para que ninguém fique de fora, para que todas possam estar bem-vindas. Quem já chegou, irmãs? Quem já está aí, sejam todas bem-vindas. Obrigada, Rose. A Rose disse que está excelente o som. Obrigada, vi que a Adri já entrou. Cadê as mulheres da família? Sejam todas bem-vindas. Irmãs, deixa eu só compartilhar, o celular tá um pouquinho lento aqui. Bom dia, Adri. Bom dia, Cris. Quem mais? Tem alguém que está a primeira vez? Eu gostaria de estar saudando vocês. Irmãs, nós estamos nessa série muito especial, nesse mês de janeiro, onde nós estamos falando sobre a saúde mental, saúde emocional, ali à luz da Bíblia. Por que, irmãs, né? Por que essa, vamos dizer assim, essa série? Porque muitas vezes nós perecemos, como diz a Bíblia, por falta de conhecimento. Então, nada melhor do que nós termos esse acesso ao conhecimento que Deus tem, né, ali dado a nós. E nada melhor do que nós também vermos a aplicação, sabermos separar. Bom dia, Lúcia, bom dia, Mônica, Dayana. Sabermos separar, calma aí. Isso é minha emoção, minha ferida, meu trauma, algo que eu passei lá no passado gritando. Não, isso aqui não é. E isso é algo de hoje, é algo atual, isso eu preciso de ajuda, isso precisa ser tratado, ou isso precisa ali, né, de uma autorregulação. Mas muitas vezes, como nós teremos acesso a isso? Quando é falado, ministrado, ensinado. Então hoje, irmãs, eu quero convidar aqui, já está na live, Sayonara, uma amiga de Jesus linda. Vocês aqui, quem é da casa, as amigas de Jesus já conhecem. Bom dia, Gláucia. Nossa amiga querida, com muita sabedoria, com muito discernimento. À luz da palavra, mas também acesso, né, à sua profissão, ao seu profissional. Ela estará nos trazendo ali, tenho certeza que ministrando, ensinando, falando algo também da parte de Deus para nós. Então, minha amiga, chame outra amiga de Jesus para estar aqui. Principalmente se você sabe que essa mulher está lutando talvez contra a depressão, ansiedade, talvez está preocupada. E hoje nós estaremos falando, irmãs, de algo muito especial, a ferida da traição. Então, assim, quem nunca passou? A traição não é somente no casamento, não é somente do seu cônjuge. A traição muitas vezes começa lá na infância, quando você teve seus pais ausentes. A ferida da traição começa muitas vezes na infância, quando nós ali muitas vezes prometeram coisas, estiveram ali presentes e falaram coisas e foi prometido àquela criança. E de repente tudo aquilo foi tirado, aquela criança não teve o que foi prometido. E ela não tem maturidade ainda emocional para lidar com a frustração. Ela entende que eu preciso me fechar, eu preciso não confiar, eu não posso mais confiar, acreditar. Por quê? Porque eu serei ali abandonada, traída, porque os adultos não são confiáveis. Então hoje, minha irmã, nós estaremos falando sobre isso. Vi que a Sayonara já entrou. Estarei chamando a nossa convidada. E você chame uma amiga para nós nessa manhã. Bom dia, Cláudia, Michele. Quem está aqui a primeira vez? Eu vi que alguém comentou. Oi, amiga. Bom dia! Que saudade de ti, mulher de Deus. Bem-vinda. Obrigada, amiga. Amiga, tenha liberdade antes de nós estarmos iniciando. Eu quero estar orando por ti, por cada uma dessas mulheres que estão aqui. Porque eu tenho certeza, irmãs, que será um tempo de mesa.
Tá com café hoje, amiga? Aí, café? O que você Amiga, preparou hoje? aprendi o chazinho, Olha que amiga. delícia, irmãs. Então, a Sayonara tá ali com o chazinho dela. Você que, né, ainda não fez, pegue seu cafezinho. Quem é da turma do chimarrão? Ó, eu tô com o chimarrão aqui. Pegue seu chimarrão. Mas, minha amiga, né, venha para essa live de coração aberto. Porque aqui não está somente a Sayonara terapeuta, não está aqui somente a Denise, que também trabalha com terapia, psicologia, que cuida de mulheres. Nós estamos aqui com uma missão, sabe, de pegar na sua mão e dizer que você não é essa ferida, que você não é esse trauma, que você não é essa dor. Nós não estamos aqui para também trair negação, dizer que nada existiu, que bola para frente, que, né, levanta, sacode a poeira, como diz aquela música. Não é assim também. Nós estamos aqui para te dizer que em Deus há cura. Que a dor, muitas vezes, ela, né, pode ter existido, pode ter nascido, pode ter sido permissão de Deus em nossa vida, mas ela não pode nos governar. Nós somos mulheres dominadas, guiadas, direcionadas pelo Espírito. Não pela ferida, não pela dor, não pelo trauma, não por aquilo que nos aconteceu. Vamos orar, então? Senhor, meu Deus, nós te entregamos, Senhor, essa live, esse momento, como eu falei, Deus, eu creio que será um momento de mesa, de conversa, de direcionamento, mas também, Senhor, um momento de que nós queremos pegar na mão dessas mulheres. Talvez com experiência, com o conhecimento que a Sayonara irá trazer, mas principalmente, Deus, direcionadas e guiadas por Ti, com o Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, nós oramos que não haja impedimento na conexão, em casa, que não haja atrapalho, que o Senhor tire toda a inquietação, tudo que não vem de Ti, Deus, para que nós possamos estar com o coração disponível e fértil nessa manhã. Fala conosco, Deus, tudo aquilo que nós precisamos. Espírito Santo, que nós também possamos sentir a Tua presença. Testifica a Tua palavra, usa a Tua filha como o Senhor tem usado. Que não haja impedimento, barreira, Senhor, opressão para essa palavra chegar aonde ela precisa chegar. Que o Senhor fale e não te cale, Senhor. É o nosso pedido, é o desejo do nosso coração e a nossa certeza, Senhor, que o Senhor está aqui direcionando tudo e que nessa manhã será o Senhor que estará falando conosco. Assim oramos, te agradecemos, Senhor, e pedimos tua direção em nome de Jesus. Amém. 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 Amiga, tenha liberdade. Estamos dando uma mesa para a honra e para a glória de Deus, com essas mulheres de Deus também. Tenha liberdade nessa manhã. Amém, amiga. Que prazer estar aqui com você, com vocês. Tava de férias aí. É gostoso. É caminho até mais tarde, é uma delícia, né? Mas... E aí a gente fica num lugar confortável. A gente quer ficar mais um pouquinho. Mas tem uma hora que o papai faz embora. Levanta. Já comeu pão, já tomou água. Tá forte. Agora eu preciso que você ainda vá. E eu creio que Deus está falando com você nessa manhã, mulher. Muitas vezes a gente pensa em desistir porque tá meio cansado de algumas coisas. E você pensa que são coisas atuais, do presente agora, desse momento. E às vezes o que te faz querer parar, o que te faz sentir cansada, esgotada, às vezes, ou diria, né, amiga, muitas vezes, são feridas emocionais que você já vivenciou lá atrás, lá na raiz, que de forma consciente não está na sua memória, na sua lembrança, mas que de forma inconsciente controla o seu comportamento, alguns padrões comportamentais, alguns gatilhos na sua vida. E você fala assim, gente, eu não aguento mais tanta gente falsa. Para atrair é daqui para ali, né? E para humilhar. E aí a gente vai falando das feridas, né? Da traição, da humilhação, do abandono, da rejeição. São tantas. Mas são as principais, né? Me lembra mais a amiga. Rejeição, abandono, traição, humilhação. Tem muito mais, né? A São tantas. injustiça, da ofensa. Injustiça demais. Engraçado, né? Engraçado, diria assim. Diferente, né? Como que a injustiça ela é vista segundo a minha ótica, né? E segundo a minha ótica, eu posso me sentir injustiçada ou justiçada. Tudo depende do quê? De quais feridas emocionais já vivenciei.
Quais delas me machucaram? E aí as feridas emocionais, gente, que eu acho que é tão interessante isso, é assim, elas vêm, nos ferem, nos machucam e ficam ali naquele cantinho. Eu vou chamar do cantinho do inconsciente, né? Aí as feridas emocionais ficam ali e você fala assim, tá, mas eu tô decidindo não andar mais com ninguém. Eu tô decidindo não confiar nas pessoas. Decidi na minha vida. Decidiu mesmo? Ou será uma ferida emocional da traição, né? Que você já vivenciou e você talvez não tivesse maturidade emocional para lidar com isso sozinha, né? Então, gente, hoje vamos falar sobre essa ferida emocional. São tantas, tem mais, né? Essas são as principais, mas vamos falar um pouco sobre a traição. Isso vai assim, gente. Talvez você diga assim, já vou até sair dessa live, porque é para não lembrar. Deixa eu te falar uma coisa. Processo é para você caminhar por ele, não é para você desistir, não, tá? E se você não faz isso hoje, eu vou te garantir que você não vai ter uma plenitude de vida. Então, vamos trabalhar isso agora? Vamos falar sobre a traição. Amiga, eu quero agradecer você, tá? Por esse convite. Você sabe que é honra. Eu não apareço em qualquer canto, não faço questão mesmo. Não porque eu seja assim, melhor que todo mundo, nem me vejo assim mesmo. Você sabe, você me conhece, mas eu tenho muita paciência para algumas coisas, né? Então, ai, vem pra cá, que menina, não vem não. Então eu vou para onde eu tenho que ir, onde Deus Ontem foi maravilhoso a gente conversando, né? Como que Deus direciona tudo de forma perfeita. E tendo essa certeza, aí eu vou. Eu não gosto de negócio de oba-oba e não faço questão mesmo disso, mas estar aqui realmente é honra. Porque o caminho com você não foi desde ontem, já tem um tempo de caminhada que a gente tá junto. Aí eu não conto o tempo, não, porque eu nem me agrado tanto de contar tempo, falar a verdade. Eu gosto de viver o tempo, né? E os tempos, os ciclos. E eu sei a mulher que você é, o caráter que você tem. Porque quem caminha com tem todas as percepções espirituais, né? E Deus me entregou isso e faz tempo que a gente tá junto. Então, amém por isso. E honra a sua vida, tá? Então, vamos lá, gente. A ferida emocional da traição. Traição. O que é a traição? Eu vou iniciar assim com uma definição. É uma quebra de aliança, né? É uma confiança quebrada, uma quebra dessa confiança, é uma quebra de uma lealdade, de uma fidelidade, de algo que você investiu no outro, mas isso foi quebrado. E você se sente frustrada, decepcionada, traída, né? Então, ferida da traição, ela nasce quando há uma ruptura, né, de uma aliança, de uma confiança, especialmente na área emocional. Mas a gente vai falar sobre espiritualidade também, não tem como não. Confiei, né? Não é apenas o erro do outro, não é, mas é a quebra de uma confiança depositada. Eu acho isso tão forte. E aí, amiga, eu não posso deixar de falar uma coisa. Eu vivi minha vida toda dizendo assim, olha, é assim, eu não saio como um cartão de crédito. Eu te entrego e você vai perdendo, né? Aquele limite, ou se você não paga, eu deixo de te entregar esse crédito. Eu já não era, nunca fui assim. E na verdade, eu ainda tenho umas aspas aí por conta de feridas de traições que eu passei. Não foi uma nem duas, a gente até conversou sobre isso, né? São várias, traição, humilhação e por aí vai. A grande questão é a gente não querer refletir sobre, né? E acho que é interessante que eu dizia assim, lembra quando logo que surgiu o cartão de crédito, que você deposita, você tem o crédito, né? Se você tem o depósito, você... E eu agia sempre assim. Então, assim, tipo, Denise, você quer R$ 1.000 de crédito. Deposite R$ 1.000 no seu crédito e gaste seus 1.000. Sempre foi assim comigo. E eu sempre achei assim, tô ótima assim. Até que eu fui percebendo, e eu não estou dizendo que eu não tenha dificuldade nessa área, eu tenho, tá? Gente, ai, mas vocês não são terapeutas? Ok, ótimo, porque agora a gente pode chegar aqui e dizer que a gente tem, né? Então tem. A questão é como eu lido com isso. Porque quando eu tenho isso e eu lido, ok. O problema é quando isso me tem. Quando isso me tem, eu não tenho consciência de que eu tenho, né? Não tenho consciência disso. Portanto, isso me tem significa que eu vou levando meu padrão comportamental de forma inconsciente com uma ferida que ainda está aberta e não tratada. Agora, quando eu digo eu tenho isso, eu sim observo pessoas, estou com pessoas, mas eu estou sempre naquele lugar de, ok, até onde? Aí eu não coloco agora, não digo que você coloque o depósito na conta. Não. Mas agora eu vou, aí com a minha dificuldade, eu não vou te colocar R$ 1.000 de crédito. Não, hoje não. Tu vai receber 10 centavos, né? E aí vou indo. Mas eu consigo lidar com isso, eu consigo agora ultrapassar uma barreira que antes eu não fazia. Então já tá legal. E quem disse que é pra dar R$ 1.000 de cara?
Cuidado com o desequilíbrio. Nem tanto e nem tão pouco. Isso é equilíbrio, né? Então a gente vai ver aí o exemplo do que eu estou trazendo agora de José, Gênesis 37. José confiou nos irmãos. O que os irmãos fizeram? O venderam, né? A ferida não foi só de abandono quando eles o venderam. Ah, teve jogar lá no buraco, depois o venderam. Mas a ferida aí não é só abandono. Veja que tem mais de uma. Tem a ferida do abandono também. Eu fui vendida, fui rejeitada, a ferida da rejeição. Mas uma grande gravidade aí dentro disso foi a traição de quem deveria proteger. O irmão mais novo, né? Então, fui traído. Então, ferida da traição. Então, nossas maiores e mais profundas feridas, e agora trazendo a ferida da traição, tá dentro de onde? Do ambiente familiar. E eu nem tô falando só família núcleo. Familiar agora trazendo a grande família, parentesco, né? Porque são as pessoas em quem nós mais depositamos confiança. E quando você é neném, tu sai da barriga da tua mãe, tu não fala assim, eu vou dar 10 centavos de crédito pra ver. Não, tu dá tudo. Porque você depende inteiramente dessa pessoa. É quem tá ali para te proteger, para prover para você viver, né? Você tá sob os cuidados dessa pessoa totalmente, integralmente. Que, aliás, é como a gente deve estar hoje dentro de uma relação com Deus. Inteiramente dependente. Por isso que ele fala, seja como crianças. Dependa de mim, filha, né? Mas não vamos entrar nisso agora. Volta agora para a traição. Então, quando você tá criança, você não tá dando 10 centavos, não. Você tá dando tudo. É tudo que você tem, né? Então, você entrega o seu ser inteiro. E aí, de repente, para essa pessoa que você fez essa entrega, você recebe dessa pessoa uma traição. Aí, você começa a montar barreiras. E como que você lida com isso? A gente vai trabalhar isso aqui. Amiga, não sei por quê. Eu até tô me perdendo um pouco. Eu tô observando que a sua tela, ela tá como se sua internet não tivesse boa. A impressão minha. Aí, de repente, eu não vejo o seu rosto agora mesmo. Não tá inteiramente, sabe? Não Como sei se é que a internet. então, vamos ver para as mulheres? Pode ser minha internet, né? Mas eu tô te ouvindo bem. Para minha conexão tá muito boa, te ouvindo bem. Ah, então ótimo. Talvez seja a minha oscilando, mas estou te ouvindo bem. Sayonara, é bem isso, só, né, contribuindo ali. Mas é muito comum isso do cartão de crédito que a Sayonara falou. Por não haver esse equilíbrio, a pessoa que já foi traída, ela entende o quê? Agora eu preciso controlar, agora eu preciso me guardar, agora eu preciso me proteger. E é aquela pessoa que ela vai criando testes, até mesmo emocionais, né, Sayonara? Ela vai ser como se fosse sentido de testar as pessoas, como se as pessoas precisassem merecer a confiança dela de novo. Só que aquela hipervigilância e o medo da traição não passa com esses testes. A gente ficar se protegendo, se blindando, se isolando. Eu percebo muito isso na igreja. Ah, fui traída, fui machucada, falaram de mim. Vou isolar todo mundo. Isso não vai diminuir sua dor. Isso não vai acabar com a ferida da traição. Isso não vai fazer você se curar. E outra coisa, isso não vai te proteger. Isso é muito mais. Tudo que a Senada está trazendo está contribuindo muito para nós entendermos que todas nós já passamos, iremos passar de novo por isso. Mas hoje nós temos esse acesso ao conhecimento para passar de forma diferente, não deixando a ferida nos governar. Sayonara, estou te ouvindo, eu vou desligar o microfone para não te atrapalhar, amiga. Beleza, o pessoal tá ouvindo bem, então vamos lá, vamos seguir. Então, o que essa dor da traição gera? Ai, tanta coisa para lidar. Mas, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. O pior é não lidar. Pior de tudo é não lidar. Eu acho que se você pensa no que gera, e talvez você esteja pensando aí, como eu tô vendo aí a Michelle maravilhosa falando aí, a Michelle, beijo para você, Michelle, psicanalista ela. Ela diz aqui, sei bem o que é isso, né? Então, assim, a gente, quando a gente identifica isso, não quer dizer que isso não vai sentir dor, mas quer dizer que a gente identifica para entrar num processo de cura. E cura tem processo mesmo, gente. Ah, mas eu não quero nem lembrar. Tá, ok. Então você vai viver de forma ferida
e dominada por uma ferida que não foi tratada, porque de forma inconsciente, o inconsciente realmente é o que domina o nosso comportamento, principalmente o comportamento automático. Se eu tô no automático, não, gente, eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso ter amigo, né? Então é bem típico de alguém que tá ferido. E aí você não trata e você acha que realmente não precisa? Vai fazer falta. E pode já estar fazendo falta. Talvez você diga, não, não faz. É mais uma maneira de se blindar. Então, o que que isso gera, essa ferida da traição? Gera uma raiva profunda, sem dúvida, né? Então, se eu tenho uma raiva profunda sobre algo, eu não quero viver isso de novo. Então, eu fecho para todo mundo. Ei, quem te causou a ferida não foi todo mundo, né? Então, teve uma ferida ali que não foi tratada. Sentimento de humilhação. Então, para que você não viva isso de novo, porque você se sentiu humilhada por uma traição de alguém. Isso, gente, eu tô falando de feridas de infância, mas isso pode acontecer e pode continuar acontecendo. Pode ter sido na infância e pode continuar acontecendo na vida adulta. Eu confiava tanto, tanto, tanto naquele marido, né? E aquele marido fez isso. Com quem eu dormia. Aí tem gente que fala assim, meu inimigo dormia comigo na cama, né? Aí você fala assim, não, a minha traição foi agora. Mas, na verdade, talvez a raiva profunda que você tenha hoje desse marido, dessa amiga, né, de uma líder espiritual, talvez seja maior hoje porque você não tratou aquilo que foi na infância, nem lembra disso. E aí, dentro de você, de forma inconsciente, vem uma voz que diz assim, ei, nunca mais eu vivo isso. Nunca mais, né? E, sinceramente, eu já disse isso pra mim mesma e achava que era uma decisão minha. Não, não era uma decisão minha. Era uma ferida, né, de traição. Uma ferida de traição que eu vivi lá atrás. Infância. Que me disse N coisas. Como, por exemplo, ninguém mais faz isso comigo. Agora sou eu que comando tudo. Eu que digo. Então eu não quero amigas. Ei, Denise, tu foi ficando, né? Tu foi ficando. Porque assim... Contar dos dedos da mão. Mas nem contagem havia, tá? Ninguém. Eu não queria ninguém. Hoje, eu já consigo ir entendendo, eu já consigo ir processando, eu já consigo ir permitindo, mas não é todo mundo. Especialmente, você vai ver, mulher, tô dando assim dicas, você precisa pegar isso pra sua vida. Sabe aquela pessoa que você olha, talvez eu, que você olha assim e fala assim, o tipo dessa mulher não me agrada. Talvez não seja eu, porque você nem me conhece. Ou a Denise. Talvez seja uma semelhança numa fala, numa maneira ali de comportamento que te lembre, de forma inconsciente, aquela outra pessoa. Te remete, a gente chama isso de gatilho. Aí você fala, essa daí não seria minha amiga nunca. Por quê? Você nem me conhece, né? Então, esse me conhecer é credibilizar alguém até certo ponto. Eu não digo que abra a guarda. Uhul! Ei, Denise, te conheci agora. Vamos, vem aqui pra casa. Vamos lá. Não é assim, né? Não é assim que a gente caminha. Então, e a ferida da traição também gera desejo de justiça ou vingança. Perda de referência emocional. E aí um exemplo, Davi e Saul. Saul era uma referência para Davi. Era uma referência. Gente, quanto ele agradava aquele homem, amava, tinha como um pai. Lembra quando ele falou assim, depois, quando ele saiu da caverna com aquele pedacinho do manto ali de Saul para mostrar para ele, Davi, não podia te matar, eu não matei porque eu te amo, meu pai. Meu pai. Era assim que ele se referia a ele. Então, Davi foi leal, né? Saul quebrou uma aliança de fidelidade entre eles. Davi passou de protegido a perseguido por Saul. Quantas vezes, hein, amiga? Que a gente fala assim, meu Deus, eu tinha uma aliança de lealdade com essa pessoa. E a aliança de lealdade não é você trocar isso que é simbólico, né? Você não precisa disso. A aliança de lealdade, ela se faz, ela se constrói. E aí, essa aliança é quebrada. Então, a traição, ela confunde. Ontem eu era amada, hoje eu sou ameaçada. Essa pessoa aqui ontem, como assim? Ela estava aqui na minha casa tomando um chazinho comigo, um cafezinho comigo. Amanhã ela tá falando do que eu confidenciei para ela aqui. Amanhã ela tá falando que eu não valho nada. Tá me ameaçando? Como assim, né? Então, eu vou falar o ponto 3. Amiga, você quer falar alguma coisa? Eu vou silenciar aqui, tá? Não, está ótimo, amiga, ouvir. E essa parte, irmãs, eu percebo assim, ó, Davi, eu anotei sobre Absalão.
Olha só, agora a senhora falando, ele foi, né? Teve ali uma quebra de autoridade, figura de autoridade, de confiança, de admiração, e também do filho. Mas vocês percebem que o coração de Davi não mudou? Olha os salmos de Davi, aquele coração rendido, disposto, ensinável. Então, muitas vezes, né, a pergunta que eu mais recebo e que eu mais pergunto para a Sayonara muitas vezes também, irmãs, é assim: o que é espiritual, o que é minha carne, o que é emocional, como saber o que o inimigo está agindo, né? Como saber o que é minha ferida, minha irmã. Como separar, Sayonara, corpo, alma e espírito? Tem um botãozinho que separa tudo? Não. Então, se o inimigo sabe que você já foi traída, preste bem atenção. Se o inimigo sabe que uma figura de autoridade já te machucou, se o inimigo sabe que você já foi machucada, talvez até, não digo por um filho, mas talvez um filho espiritual, eu estou falando aqui com mulheres que trabalham na obra. Irmãs, o inimigo sempre vai usar, como se fosse, né, ali um dardo inflamado que a Bíblia fala, é como se fosse uma seta. O inimigo sempre vai fazer você pensar, não confia, não se entrega, né, ativa esse modo hipervigilância, faça teste. Só que uma coisa você deve entender, que a ferida não pode nos governar. É como a Sayonara disse, a gente tem esse acesso, a gente é prudente, a gente não dá um cartão de crédito para uma criança administrar, a gente é prudente, mas a gente tem que ter essa sabedoria que muitas vezes mulheres transferem das pessoas para Deus, Sayonara. Eu percebo isso. Uma pessoa me traiu, uma pessoa me machucou, uma pessoa me abandonou. Então, o que acontece? Eu não confio em Deus plenamente porque Ele vai me abandonar, porque talvez Deus vai me trair, porque não posso confiar. Então, é interessante isso. O inimigo vai usar o quê? Sua fraqueza, suas feridas. Ele sempre vai querer fazer lembrar, fazer você sentir de novo. Aí que entra o discernimento, né? O que eu preciso enfrentar. Eu sempre gosto do exemplo do muros ou cercas, né, Sayonara? Onde eu preciso colocar cercas para não colocar um muro depois, e aonde eu preciso levar para Deus. Porque Davi, ele sofria tudo isso, ele fazia o que? Ele levava para Deus. As expectativas de Davi não estavam em Saul, no seu filho, no seu reino, na sua coroa, em pessoas. A gente percebe que as frustrações, o rasgar o coração era onde, né, amiga? Era em Deus. E muitas mulheres hoje sentem falta disso. Eu abri meu coração, eu chorei, eu falei tudo e me traiu. Mas será que a gente abriu para o lugar certo? Será que era o lugar que nós deveríamos rasgar o coração? Jesus sangrou, chorou aonde? No Getsemane, só para o Senhor. Eu achei isso muito forte, Sayonara. Eu ouvi da pastora Flávia Reis. Ela disse que rasgar o coração, sangrar o nosso coração, não deve ser para todo mundo. Deve ser no Getsemane com o Pai. Então, não que a pessoa justifica o erro da pessoa, a traição da pessoa. Isso é com ela. Mas será que muitas vezes Deus não permitiu porque nós estamos sangrando no lugar errado? Abrindo nosso coração, confiando, colocando expectativas mais em pessoas do que em Deus? Sayonara. Eita, papai, isso diz demais do que a gente vive, né? E essas perguntas aqui, eu acho que são tão precisas, sabe, Denise? Nos levam a refletir, inclusive comportamentos que estamos tendo e achando que está tudo bem e, na verdade, não são comportamentos saudáveis, né? Então, será que você não está abrindo o coração para todo mundo e por isso você fala assim, eu sempre passo pela ferida da traição, sempre. Quando eu penso que já fechou, tá abrindo de novo. Mas é o outro sempre ou será que você não está sendo prudente? A gente precisa ter essa prudência, né? Então agora eu vou falar sobre as crenças que se formam após a traição. Vocês sabiam que toda ferida que nós temos, passamos por elas, todas feridas, todas que nos marcam, cada uma delas nos deixa algum tipo de crença. Quer ver? Pois caia tudo a escada. Toda escada que tu descer, você vai ter uma prudência maior. É por isso que o filho, você fala assim, não, ele tá doido pra meter o dedo na tomada, doido pra meter. Ou tu bota aquele tampa-tomada pra proteger, né, o protetor, ou o filho vai meter o dedo na tomada e vai tomar um choque. Nunca mais. Mas aí talvez ele já tenha medo de tudo.
É isso que a gente tem que trabalhar em nós, né? Porque toda ferida que te deixa marcada gera um tipo de crença em você, né? Então, essas crenças da ferida da traição, né? Algumas, né? Vamos pensar aí. Eu não posso confiar mais em ninguém. Não é? Uma mulher que vê, que aqui eu vi o exemplo, né? Eu tava lendo aqui, eu gosto muito de interagir, eu tava lendo aqui que. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo ver o nome. Não tô vendo, deixa eu ver. Se eu consigo ver o nome. Ah. Gente, já foram vários comentários. Então, mas ela falou assim, e tem a ferida que foi gerada da traição do pai pela mãe. E você tá ali assistindo isso. E aí você escuta, talvez até, aqui eu vou incrementar, a mãe dizer, homem nenhum presta, né? Qual a ferida que te gera? Eu não posso confiar em nenhum homem. Ah, todo homem é igual. Cuidado com crenças geradas por feridas. Que tema, né? Legal você tratar isso, sabe, Denise? Muito legal. Quem de nós nunca se feriu, nunca foi ferido, né? Eu digo se feriu porque às vezes a gente é que mete o dedo na faca afiada ali, amoladíssima, faz, né? Às vezes é isso que a gente faz, né? Então, a outra crença, se eu baixar a guarda, eu vou ser ferida. Essa era a minha, tá? Isso, era tudo levantado. Eram muralhas levantadas. E aí, e a pessoa que vem ou até aí, tá? Ou seja, tem ali um padrão gritando, eu não quero mais ser ferida. Eu não quero mais me ferir. Você vai ver que tem diferença entre essas duas frases. Às vezes sou eu que me firo. Quando também, ó, eu não tenho cerca, não tenho nada, não tem limite nenhum, né? Então, às vezes isso aí sou eu mesmo. Outra crença, preciso controlar para não sofrer. Essa hora eu também. Talvez você pense assim, mesmo que inconsciente, eu preciso controlar. Ou seja, tem alguém que começa a conversar com você, aí você bate um papo, acha bom, e você mesmo já se diz, opa, até aqui. Que a pessoa já está dizendo assim, vamos encontrar no fim de semana que vem. Você pensa, nem pensar. Era bem o meu tipo, né? Então hoje eu já penso, vale a pena. Por que eu vou encontrar no fim de semana que vem? Eu quero, eu vou. Não quer dizer que essa pessoa já vai para minha casa no fim de semana que vem. Não é assim. Então tem que ter um equilíbrio nas coisas. Nem tanto e nem tão pouco. Então, quem foi traído passa a acreditar que confiar é perigoso. Amiga, se você quiser fazer algum comentário, é que a minha cachorrinha tá aqui na porta arranhando, eu vou abrir aqui para ela, tá? Tá. Irmãs, eu quero comentar uma pergunta, vou fazer para a Sayonara, mas eu também vou responder. Aqui, não vou falar o nome para preservar a irmã, tá, irmãs? Diz assim, ó, de onde vem a cura? E se outro precisa se curar e não perceber? É interessante aqui, né? Como, vamos dizer assim, curar o outro, ajudar o outro, se ele percebe que ele não quer a cura, ou percebe que nem tem essa ferida. Sayonara, você conseguiu ouvir a pergunta? Não estou te ouvindo. Teu microfone está fechado. Repete para mim. Né? E se o outro, de onde vem a cura? E se o outro perceber que precisa se curar, né? E se o outro não perceber que precisa se curar? Tá falando, né, duas perguntas. De onde vem a cura? E falando do outro. Vou deixar a Sayonara responder, mas depois se precisar, não é precisar, é contribuir, né, com ali talvez alguma resposta do que me veio, o insight que veio aqui. Bom, se a pessoa não percebe que precisa ser curada, né? Que muitas vezes a gente percebe. Gente, às vezes você tá numa roda, assim, você com certeza, Denise, mas a gente tá aqui numa mesa com várias mulheres. Aí você tá sentada, aí uma fala, uma frase de uma mulher. E eu penso assim, cara, já passou pela ferida da traição. Quer tá aqui comigo, né? Gente, eu não tô sempre analisando, não, mas às vezes vem, não tem jeito não, gente. A gente vive isso, né? E aí eu percebi, ela percebeu? Não. Ela entrou num lugar, no processo terapêutico, ela vai ter um insight. Ela não entrou. Não percebeu. Talvez não tenha vindo aqui na live. Porque aqui, você que está aqui com a gente, que vai estar depois, né, vai estar assistindo, você vai parar e dizer, peraí, realmente, esse meu comportamento não é quem eu sou. É um padrão aprendido por uma dor, talvez, da traição, e que agora eu me cerquei e me protejo, né? Mas se não há percepção, se não há identificação daquilo, não há entrada no processo de cura. Você entende? É tipo assim, tem alguém que tem, vamos lá falar, um câncer. Essa pessoa não percebe. Engraçado, né? Interessante que
Tem vezes que a gente tem algumas doenças, algumas dores, né? Seriam doenças, que são silenciosas. Enquanto tá silenciosa, ela tá fazendo uma arruaça dentro de você. Mas você não tá tendo percepção nenhuma. Aí tem gente que fala assim, poxa, tal pessoa descobriu câncer já num estágio tão avançado. Porque não teve aquele sinal mais claro, né? De sintomas de câncer. Então essa pessoa morre com isso. Porque dificilmente ela vai conseguir entrar num processo de tratamento que já está tão avançado que já não dá mais. Mas existem outros estágios que quando há a percepção, você, opa, se você deixa isso avançar tanto, talvez você tenha aí, sei lá, 50, 60, 70, 80 anos, você para, gente, eu tenho isso. Para você, não vai ser mais fácil do que para mim. Porque você já foi traída lá na infância, traída a vida inteira, e cada traição dói mais do que poderia doer se você não tivesse aquela ferida ainda não tratada. Mesma coisa, eu me queimei, tá? Eu me queimei anteontem. Isso não é raro comigo na cozinha, isso acontece mesmo. Tá aqui a queimadura, até vesti uma blusa aqui a queimadura, tá bem novinha, tá bom. Se agora aqui por cima vier uma outra queimadura, vai doer mais ou menos do que se não tivesse nada. Você percebe o que eu tô falando? Então, assim, se eu trato isso, opa, acabou, já deu, porque eu já tenho outras aqui que talvez você não veja, porque eu já tô usando até clareador. Aqui foi uma. Mas se eu queimar aqui, vai ser diferente do que queimar aqui de novo. Hoje eu repreendo em nome de Jesus. Mas você entende? Aqui eu nem bato, porque eu não sou boba. Mas aqui eu já bato. Você entende? Então, essa pessoa com, sei lá, vamos dizer, 80 anos, ela já passou por tanta traição e abriu aquela mesma ferida, abriu de novo e cada vez abre mais profundo, que ela faz mais uma vez, agora nunca mais, né? Agora, se ela percebe, é fácil de tratar. É só entrar num processo e não pensar no todo. Pensar em uma coisa por vez. O que eu preciso entender agora? Que a minha fala X é fala de dor. Beleza, porque eu tenho essa dor. Deixa eu ir permitindo, mas sai nariz, se eu for permitindo e for traída de novo, você vai ter consciência do que você está fazendo. Você não vai ter depositado tudo nessa pessoa, como a gente faz em Deus, por exemplo, né? Mas eu vou responder um pouco mais sobre isso, porque eu trouxe aqui, você vai entender. O controle vem como uma resposta à ferida. E essa aí foi uma que eu disse que eu briguei muito a vida toda e ainda brigo um pouco, tá? Muito menos, gente. Eu tenho muito mais tranquilidade com respeito a isso, mas aquele desejo de ter o controle para que isso não me fira mais, porque foram feridas muito profundas, né? Então, a pessoa ferida pela traição, ela tenta antecipar erros, analisar tudo. Ai, sayonara, eu amo você, digo, ama mesmo. Sabe o que eu tô falando? Analisar tudo, dominar situações, né? O controle não nasce do poder, ele nasce do medo. Eu vi aí uma mulher famosa, não vou dizer o nome não, mas bem conhecida, que, gente, quando eu era neném, ela já tava aí, bem conhecida, mulher muito arretada. E ela ficava assim, de frente a frente com você, sabe? Aí ela... eu nem preciso dizer, porque ela mesma deu um depoimento que a Marília Gabriela, vou dizer o nome, Marília Gabriela, né? Acho que o nome dela é Gabriela, né? Marília Gabriela. Ela sempre tive assim, eu olhava para aquela mulher e digo, que mulher, por quê? A mesma dor, identificação. E eu dizia assim, essa sua gente, como ela me representa? E ela olhava assim para você, tipo, e aí, Denise? Fala. E aí você ficava ali, né, constrangida, ela sempre, e que mulher. E aí eu vou dizer o nome porque agora eu me lembrei que eu vi foi no Reels, então ela publicou, esse problema não é meu, é dela que publicou. Mas tá lá, se você procurar lá no Reels, YouTube, você vai achar. E ela disse assim, por muito tempo, né? Ela, não sei se hoje tá sozinha, mas quando ela fez aquele Reels, ela tava, né, morando só. E ela disse assim, por muito tempo eu lembro que eu ia para entrevistas e passava o dia gravando e com tanta gente que chegava à noite, pessoal, vamos sair. Eu já tava com tanta gente o tempo inteiro socializando até sem querer, né? Digando, quero não, tudo que eu queria era ficar sozinha. E você vê que ela tem uma camada de proteção imensa diante dela. Só que ela vem com uma figura de que está controlando a situação, controlando até a pessoa quando confronta, controlando tudo, cheia, né, eu vou dizer assim, de escamas, de uma máscara. Mas é uma máscara tão forte e potente, de dor, né? Sei lá o que ela viveu, mas com certeza da traição deve ter sido também. E ela bota que você tem medo de estar de frente a frente com ela.
Gente, foi assim para eles, foi um insight muito legal botar esse nome, frente a frente. Eu até brincava, né? Frente a frente com a Sayana, porque sempre tive, eu olhava, e aí eu comecei a ver esse depoimento dela. Ela numa tristeza tão profunda, dizendo que por vezes ela chora, ela diz, eu me permito chorar, tomo um banho, pego um livro, vou ler. E eu pensando, meu Deus, ela disse, hoje eu assumo. Né? Não deve estar no processo terapêutico, não é possível que ela fale assim, tudo que hoje eu vivo, que é essa solidão, não é a solitude de você escolher, é a solidão, fui eu quem construí. Pouco a pouco, no meu dia a dia, mas assim, ela construiu a partir do quê? Certamente passou por uma ferida emocional e possivelmente a traição esteja dentro dessas feridas que ela tenha vivido. Então, o controle não nasce do poder, ele nasce do medo. Aí você receta de frente a frente com ela, né? Com a Denise. Mas por quê? Essa pessoa te remete ao quê? E aí, especialmente essa pessoa que tem essa dor, que quer o controle, ela especialmente tem como mais frágil, para estar sempre respeitando e se submetendo a ela, a pessoa que teve uma outra dor. Ela é uma dependente emocional. Ela é uma pessoa mais frágil, mais sensível, mas que olha para ela como se fosse uma figura dominante, e é mesmo, mas que domine a si própria. Diz da minha vida o que fazer dela. Né? E aí, como eu sei que eu sempre tive isso muito forte, eu sou intensa, eu sou sanguínea, eu sou baiana, eu amo ser feliz, eu amo falar assim, esse é meu jeito, certo? Só que a proteção, aquela fala, aquela. Gente, eu sozinha, quieta, num café, possivelmente ninguém encosta. Agora, tem gente engraçada no Rio, aqui não é tanto, não, mas aqui já aconteceu também. Tava almoçando quando chegou até um grupo de mulheres aqui. Aí eu lembro que a moça tava dando um tchauzinho. E aí eu dei um tchauzinho, não sabia quem era, eu dei um tchauzinho e continuo ali quieta, né? Aí ela veio, eu posso bem. Ela veio bem tão. Ela veio tão. Ai, gente, ela veio tão educada, assim, né? Mas constrangida. Eu posso falar com você? Aí eu falei, claro, pode. Aí me levantei, né? Porque eu tava almoçando. Então, levantei para sair dali do local, não sabia o que ela queria falar, minha família estava lá. Eu levantei assim, eu queria tanto falar com você, mas eu tenho tanta vergonha de estar aqui perto de você. E eu pensando assim, meu Deus, sabe de nada, inocente, né? Porque tem gente que já falou várias vezes, já tentei marcar com você atendimento, mas eu escrevia e deletava. Eu não tinha coragem de enviar. Isso já ouvi várias vezes. Mas aquela pessoa que me conhece, né, Denise? Você que é minha amiga. Então você fala assim, gente, meu Deus, não é nada disso. Mas eu ainda preciso. Algumas coisas eu decidi manter, porque eu entendi que eram boas para mim. Mas o controle não nasce do poder, acredite nisso. A pessoa que é uma pessoa forte, dominante, pode saber. Ela tem uma ferida não tratada, né? Então, ponto 5, pode ir, Denise? Seu olho tá brilhando como quem quer falar alguma coisa. Amiga, eu sinto de compartilhar assim, ó, até falando um pouquinho sobre aquela mesma pergunta. Como a Sayonara disse, todas nós passamos, vamos passar, e o outro, muitos pensamentos que a Sayonara falou, a gente identifica em nós, mas talvez você identifique no outro. Talvez você não tenha essa postura de se fechar, de ser forte, de ser um pouco mais dura, ser um pouco mais fechada, mas talvez você conviva com alguém na sua casa que você sabe que passou pela traição, que você sabe que passou, né, por talvez um ambiente tóxico. Por exemplo, assim, uma criança que o pai traiu, uma mulher que o pai traiu, ou a mãe, essa pessoa, quando tem uma ferida de traição, ela não está sendo traída uma vez. É como a Sayonara disse, tudo aquilo volta. Então vai vir muitas reações, talvez que ela viu a mãe fazer, ou talvez o que ela viu a mãe não fazer, no senso de justiça. Eu vou fazer. Então, irmãs, assim, ó, nós não podemos ser responsáveis pelas feridas dos outros, por curar os outros. Então, você que talvez, né, você tem alguém ali, essa pessoa não se percebe que precisa de cura, e alguém colocou aqui, acho que foi a Rita, algo muito importante. Tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que estão nessa caverna, estão se fechando, não querem falar, e está tudo bem elas quererem e, né, isso por um tempo, ou acharem que essa é a melhor forma de lidar com a situação. Como nós vamos lidar com isso se você tem isso? Ó, até, né, a irmã colocou aqui, e no casamento? Como nós vamos lidar com isso no casamento? Tá, irmãs? Um exemplo, que é sobre o que eu iria falar. Como você vai lidar? Separando. Ah, essa pessoa já passou por uma traição no casamento, ou os pais teve traição, veio de um lar lá na infância que passou por traição. Ah, essa pessoa vai ser muito desconfiada, ela sempre vai esperar o pior de você.
Ah, mas eu transmito confiança, mas eu nunca. Não é sobre você. Não é sobre você, mulher de Deus. É sobre ele. É sobre ela. Então você vai blindar o seu coração. Calma aí. A pessoa tá. Onde você foi, quer olhar seu celular. O que você vai fazer? Claro, mas não estou falando de relacionamento abusivo. Mas você não vai se ofender. Você vai guardar seu coração e você vai entender. É a ferida dela gritando. É sobre ela. E talvez alguns confrontos pacíficos, prudentes. Isso é sobre mim? Eu já te dei motivo para te me trair? É sobre mim? É sobre você? Você quer conversar sobre isso? Porque, irmãs, muitas vezes a pessoa precisa se perceber. Eu tenho certeza que a Sayonara às vezes faz isso em casa. Às vezes a gente percebe uma fala que a gente percebe que é uma dor. Tu já fez isso, Sayonara, de perguntar, é sobre mim? Tu tá falando comigo? Tu quer me falar alguma coisa? A gente precisa conversar? Ou é uma dor gritando? Eu faço isso muito, principalmente com os filhos. Sabe, irmãs, ali, né? Alguma fala. Calma aí, acho que a gente precisa conversar. Né? Os filhos já veem que não é sobre. Então, irmãs, assim, ó, ore para Deus e peça e receba um coração muitas vezes blindado. Blindado da palavra maldosa, da ofensa, do olhar, talvez, porque né, a pessoa que já foi traída é um olhar, muitas vezes de eu sei, como eu disse, esperando sempre o pior. Peça para Deus, Deus blinda meu coração, não é sobre mim. É sobre os traumas, é sobre outra pessoa. Não aceite a ofensa. Não aceite a ofensa. Não aceite isso dentro de você. Não comece a achar que você está agindo errado. E em amor, mas principalmente direcionada por Deus, irmãos, porque a palavra certa na hora errada é errada. Confronte. Olha, você, né, tem tido talvez essa situação. Eu nunca fiz nada. Eu não vou fazer nada. Minha aliança é contigo, mas também é com Deus. E às vezes eu acho que você precisa de cura. E talvez, né, irmãs, não digo essa live, que nós estamos falando muito com mulheres, mas talvez escute sobre o assunto perto da pessoa. Assista uma live com o esposo ali no ambiente sobre abandono, sobre a Bíblia, né? Seja estratégica, mas assim, ó, guarde o seu coração. Você não vai mudar a pessoa falando, gritando, tentando convencer. Você não é o Espírito Santo e você não é a salvadora dessa pessoa. Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente guarda o nosso coração, nossa mente. Isso não é sobre mim. Isso é uma ferida gritando. Isso é muito forte, Sayonara. A gente tem que aprender. Eu não sei se vocês conhecem, né? Aqui no Sul, a gente fala assim, aquela mulher melindrosa. Não sei como é que é isso, Sayonara. Às vezes é aquela pessoa, irmãs, que tudo que nós vamos falar se ofende. Que você tem que chegar assim, ai, parece que tu já tem que agradar antes, tu já tem que fazer todo um auê para te falar algo. E às vezes é algo tão prático, é tão simples, é tão, vamos dizer, mas do cotidiano, mas é tão necessário. E às vezes a pessoa que tem a ferida da traição, que já foi muito traída por figuras de autoridade, coisa assim, ela é essa pessoa melindrosa. O que é melindrosa? Tu tem que ter todo cuidado para não quebrar. Aí aquela mulher, eu era assim, irmãs. Eu era assim no começo do casamento, tudo eu me ofendia. Meu esposo não podia falar, eu chorava, que humilhação. Eu não fui preparada para passar por isso, sabe, irmãs? E eu comecei a dizer assim, Deus blinda o meu coração, eu não quero me ofender. Raiz de ofensa, irmãs, tudo era uma ofensa. Mas a forma como você falou, eu percebo as mulheres. A forma, tudo isso. Irmãs, nós lidamos com homens. Talvez seu esposo não vai fazer que nem a Sayonara e eu, pegar na sua mão, tomar um café, confrontar em amor, talvez. Seu esposo, né, ainda mais se ele é uma pessoa ferida e veio dessa ferida da traição, veio desse lar. Talvez vai ser palavras assim duras. O que você vai fazer? Você vai orar e você vai dizer para Deus, Deus, eu não quero um espírito melindroso, eu não quero um coração ofendido, eu não quero ser uma mulher que tudo acha que é pessoal, tudo acha que é para mim, tudo acha que eu sou a injustiçada, eu sou a humilhada, eu sou a ofendida, né? Ou essa parte da, vamos dizer assim, da desconfiança, amiga, porque a pessoa geralmente é uma pessoa bem ciumenta, desconfiada, né? A pessoa ali se sente uma vítima. Não, minha irmã, você vai aprender a lidar com isso. E você vai separar. Isso é com ele.
Isso é sobre ele. Isso, vamos dizer assim, né? As coisas que outra pessoa colocou na mente, né? Para não dizer até naquele sentido figurado na cabeça, né? Isso não fui eu. Então, não sou eu que tenho que lidar com isso. Eu vou orar e vou lidar comigo, com as minhas feridas. Não saia pegando ferida de todo mundo. Mas, irmãs, orem por isso. Eu tenho sentido muito isso. Esse ano estou orando por isso de novo, Sayonara. Sabe? Deus não me dá um coração ofendido, que eu não me ofenda, que eu não leve para o coração, sabe? Que eu não leve... Nem tudo é sobre nós. Nós não somos tão importantes quanto nós achamos muitas vezes. Sayonara. Tem outra pergunta, eu vou deixar para Sayonara. Oi, meninas, eu tô aqui rindo, Denise. Alguma coisa que alguém colocou na sua cabeça, não, foi eu. E é mesmo, né? É mesmo. E assim, eu lembro que você falou assim que você se ofendia muito lá no início do casamento, lá no início. E o meu lá no início era assim, tipo, ele voltar, ele saía. Gente, eu não sei, eu acredito que o marido de vocês deve ter alguma coisa, um ou outro deve ter isso também. Mas o meu marido sai e aí ele liga pra mim. Ele sai e já deixa lá do lado, né? Mas ele sai e liga pra mim. Exemplo, tá? Lá era telefone fixo, antigamente, lá no início do meu casamento. E ele ligava pra mim, amor, tá com saudade? E eu pensava, não. Mas assim, saudade, você acabou de sair daqui. Eu não dizia não, né? Ele falou, amor, mas eu já tô com saudade. Eu pensava, tá doido. Porque assim, hã? Então é diferente. E assim, o meu processo quando é diferente, tipo assim, ó como você fala comigo, tá? Então, assim, era algo invertido, sabe? Me submeter nem pensar. Para mim, foi um trecho da Bíblia que eu mais tive que ler. Eu estudei, tá? Para entender o que era submissão. Hoje, gente, para mim isso é fácil. É isso que eu digo para vocês. Quando a gente entra no processo de cura, aí as coisas começam a ser facilitadas para você. Hoje eu tava até dizendo para ele ontem, falei, amor, meu filho, vai trabalhar mesmo, que o que eu mais quero é ser dependente de você em tudo, financeiramente. E é maravilhoso. Gente, quando você se submete a Deus, como é simples você se submeter a um marido realmente de Deus. Um homem que ama, que cuida. Gente, é maravilhoso. E hoje com o celular fica mais fácil, que eu ponho aqui na cintura. Quando ele sai de casa, já sei que contar até 5 ele tá ligando, já atendo. Ai, meu amor. É diferente, né? Então, assim, e quando a traição ela vem disfarçada de amor? Meu Deus, essa é uma das traições mais profundas. Nem toda traição é agressiva, gente. Algumas vêm com um afeto falso. E o pior, você acreditou, né? Então, exemplo, Judas. Judas, ele traiu com um beijo. Ai, amigo. Porque hoje ficou na moda, né? Amiga, 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 amiga. A gente fala amiga mesmo, né? E normalmente eu cito de amiga. Nós temos amigos, né? Níveis. E eu sou tranquila pra falar sobre isso. Tenho mesmo. Tem aquela amiga, oi amiga, senta aqui pra um café. Ela vai falar o que ela quiser, eu não abro a minha boca pra falar nada da minha vida. Eu tô ali no café com ela, tá tranquila. Mas existem amigas com nível mais íntimo. Por exemplo, Denise é a minha amiga íntima. Então, a gente senta no café e a gente abre mesmo. A gente chora, a gente conversa. Então, é diferente, né? Então, Judas, ele traiu com um beijo. O gesto de amor vira instrumento de dor. Quando ele é falso, é uma traição. O que mais fere não é o ataque contra você. Porque dessa pessoa você já espera, é a falsidade. A Bíblia diz isso. O que me fere é aquele que andava comigo e que comigo ia para a casa do Senhor. Porque do inimigo eu já espero que ele faça isso. Então, quanto maior a minha expectativa sobre você não me trair, ser fiel e leal como eu sou, maior a minha dor quando há traição. Então, por isso eu não vou gerar expectativa em ninguém errado. Por exemplo, eu tenho sobre você, Denise. Eu tenho. Eu não espero que você me traia. Isso não é peso. É verdade. Só que, veja, eu tenho sobre você grande amor, deposito confiança e lealdade. Mas eu sei que você é humana. Viu a diferença? Então, eu repreendo em nome de Jesus. Quando isso acontece, se acontecesse que não vai acontecer, entendeu? Eu já estou aplainada nele. Nele. Então, algumas traições não ocorrem por maldade. Vamos para outro tipo aqui. Mas ferem tanto quanto. Por exemplo, Pedro negando Jesus. Pedro ama, mas nega por quê? Por medo. Ele teve medo de morrer. Não, eu nem conheço esse homem, né? O galo canta e a consciência desperta.
Nem toda traição nasce do ódio. Algumas nascem de uma fraqueza emocional. Há de se pensar sobre isso, né? Mas tem consequências emocionais da ferida da traição. Se você foi lesionada por uma ferida da traição, há marcas que podem estar controlando o seu inconsciente, porque o inconsciente é temporal. Então, aquela pessoa que foi ali na infância traída, né, pelas figuras de autoridade na vida dela, essa criança ela tem uma dor hoje porque ela cresceu, mas existe uma criança interior. Ou seja, um inconsciente que vivenciou e que domina, porque é atemporal. Então, traído ontem é a mesma coisa de ser traído agora, de estar sendo traído agora. A dor é a mesma. O que muda é como eu lido com isso. Então, o que, que vai gerar em você? Desconfiança crônica, relações instáveis, ciúme excessivo, né? Ai, aquela amiga, gente, eu tinha uma amiga que eu gostava tanto dela, tanto, tanto, tanto dela. Essa menina sumiu. Aí, tudo bem também, eu fui morar em outra cidade, voltei, não consegui encontrá-la mais. E já tinha celular agora, ela mudou o número, então, enfim, não passou pra mim. E aí, fase adulta, aí pra mim foi uma traição. Ela disse alguma coisa pra mim? Não, não precisava. Nunca deixou recado, nunca consegui encontrá-la. E aí eu fui pra universidade, há 20 anos atrás, estudar psicologia. E quem eu encontro na universidade? O irmão dela. E aí eu fiquei tão feliz, sabe? Eu falei assim, gente, mesmo que eu tivesse tido aquela dor da traição, me deu um despertamento, e aí eu deixei o meu contato pra ela. E falei, olha, que eu não ia pedir o contato dela, né, pra ele, que eu disse, não tem nada a ver eu dar. Então eu disse pra ela me ligar, e eu disse, então eu digo. E aí eu peguei o contato dele. E perguntei, você passou pra ela? E não tô citando o nome aqui. Mas você passou pra ela? Ele disse, sim, passei. Eu pensei, ah. Só que a ferida, né, ainda estava aberta. Dela, por exemplo. E eu pensei, o que aconteceu? Eu nunca soube. Mas pronto. Vocês entendem isso? E aí feriu de novo no mesmo lugar. Aí pior, cresceu ainda mais as minhas muralhas. Amiga que é hoje, amanhã não é, eu não quero. E pior, a gente começa a dizer, eu não preciso. Então, dificuldade de entrega, aí, quando você relacionou com Deus, é exatamente isso. E quando essa figura é uma figura paterna, materna, figura de autoridade, ou um cuidador que cuida de você, como que você vai ver Deus como um cuidador se o cuidador que deveria te proteger te fez, né? Cometeu algo contra você? Então você fala assim, em que momento, Deus, que algo vai acontecer, que eu tô esperando que seja bom e vai ser ruim da sua parte? Eu lembro, há muito tempo atrás, eu não era nem era crente, eu ainda era novinha, 18 anos eu tinha, mais ou menos. Não, 18 anos, 19. Que aí minha filha, que ela tinha 1 ano e meio para 2 anos, eu fui falar assim com ela, olha, faz isso não que Deus castiga. Eu tava na loja Americanas, do Shopping Barra, em Salvador, e aí eu falei assim, que Deus castiga. Aí aquela senhorinha, gente, com certeza não é mais viva, não sei que ela tem... Quantos anos ela vai ter, gente? Ela devia ter uns 80 anos de idade, né? Quantos anos ela teria agora? Eu tinha 18, imagina, tô 50 anos. E aí ela falou assim, não faz isso. Deus nunca castiga. Mas eu via Deus como alguém que castigava também, quando merecia. Por quê? Feridas. Foi como eu aprendi. Toda vez que eu errar, eu sou castigada por isso. Castigo é diferente de disciplina. E sim, nós passamos por disciplinas. Mas é por colheita daquilo que a gente mesmo plantou. É diferente. Deus não te livra disso. Mas Ele está com você nesse lugar. Que pai é esse? Né? Então, dificuldade de entrega gera em você confusão entre amor e controle. Exemplo, Davi após Absalão. Mesmo depois da traição, Davi continuou amando. Mas a dor o acompanhou, certamente. Mas o amor foi maior. O amor faz isso. Então, a cura não apaga a memória, mas ressignifica a dor. Então, eu lembro. E, Denise, com certeza, se você tivesse feito algo e eu decidi te amar e seguir com você, eu olho pra você com todo o amor que eu tenho. Mas aquilo ali que, sei lá, tivesse, né? Graças a Deus não, mas tivesse cometido, gente, o amor, ele supera tudo. Né? O marido, num relacionamento com uma mulher, você que decidiu seguir com seu marido, você não tem que estar todo tempo. Mas você lembra que há 500 anos atrás você. Não, você decidiu. O amor faz isso. Né? Ele vem e faz isso, ele passa isso aqui, ó. Isso é quando você faz. Sabe quando você tem um lugar sujo, você passa o rodo, o amor faz isso, ele encobre. Você ama e só ama. Então, Davi amou.
Mas isso não fez com que ele não passasse pela dor da traição, né? Então, há um processo para cura. E agora vamos falar sobre isso, né? Para a gente fechar aqui. Então, eu vou chamar de etapas, tá, gente? Tem etapa para tudo, mas etapa para cura tem também. Primeira coisa, não pode ser diferente disso, reconhecer a ferida. Reconhece a queda. Calma, eu sou crente, gente. Mas essa música é muito massa, assim, ó. Ela vem trazendo mesmo uma etapa bem interessante. Reconhece a queda, não desanime. Se levante ou se erga, né? Sacuda isso aqui. Deu, ficou aqui. E dê a volta por cima. Tente outra vez, vambora, né? Então reconheça a queda, reconheça a ferida. Admita a quebra de confiança e a dor que você está sentindo. Não diga, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Doeu. Isso doeu demais. Porém, eu decido seguir com você porque eu te amo. Agora reconheça. Talvez você não siga mais. Mas você consegue perdoar porque você ama. Você não deixa de amar aquela pessoa que você ama. Você ama. Sentiu a dor. Mas você reconheceu. Onde foi que eu fui ferida? Em tal situação. Eu tenho que reconhecer. Falar sobre isso. Eu preciso. Se eu não pegar, lembra antigamente? Passar aquele mecholate no meu filho. E o pior é que a mãe passava e ela ficava do lado. Aí você tenta soprar, peraí. Ela, não pode assoprar, empurra do nariz, não pode assoprar, né? Porque o remédio tem que fazer efeito e soprar pode vir bactérias. Deixa. E ela fica olhando para que você não meta a mão, não assopre, nada, ela fica do seu lado. Mas ela deixa você passar por aquilo que você precisa. Então, deixa escancarado, né? Deixa a coisa acontecer, não sopre, não maqueie. Tá doendo, é isso que eu tô sentindo. Há pouco tempo a gente conversou, né, sobre isso, né, Dindinho? As coisas que eu passo. Tava doendo, eu senti mesmo. Pronto, eu vou falar sobre isso depois com vocês numa live. Eu vou abrir, não fecho não. Ai, meu Deus, fecho não. Fala aquilo que precisa ser falado para te ajudar e eu vou falar, né? Então, primeira coisa é reconhecer. Vai e entenda. Depois, valide a sua dor. Entenda que o sofrimento é legítimo. Não é um processo de vitimização. Doeu, eu sofri, eu reconheci aquela ferida e também reconheço o sentimento que é legítimo. Para de ficar dizendo assim, ó, Denise, olha aí o que você fez comigo. Eu pego esse sofrimento e empurro para ela. Culpa. Denise, veja, eu me senti assim a partir daquilo que você falou. Vamos tratar? Amiga, eu nem percebi. Mas doeu. Né? Eu interpretei assim, olha, cuide. Porque há sentimento de traição com coisas que nem aconteceram. Cuida. Outra coisa, pare de controlar. Perceba que o controle é defesa do medo, não proteção. Essa proteção pela proteção não é assim. Não. Você está com medo. Perceba isso. Você não tem o controle. Você precisa estar no equilíbrio, é diferente. Mas o controle, não. Porque assim, ó, embora eu esteja nesse lugar de buscar esse equilíbrio, eu tô dizendo aqui que eu tenho a Denise por amiga. Mas eu não tenho controle do que ela possa fazer. Eu conto até planos que eu tenho, né, Denise? Tem alguma coisa. Ontem a gente conversou, eu falei, Denise, o povo ainda nem sabe. Essas pessoas que vão saber ainda não sabem. Ela já sabe. Ela pode hoje fazer qualquer coisa contra mim? Pode. Você sabe o que eu acho mais gostoso, Denise? Eu sei que você pensa assim também. Deus tem o controle de tudo, eu não preciso ter. Porque aquilo que o outro tenta contra você, para ser uma maldição na sua vida, se transforma em bênção. Então, até andar com Deus facilita o nosso processo. Então, sim, uma coisa ou outra eu vou poder depositar no outro. Um pouco mais, um pouco menos, muito mais. Mas eu sei que Ele é humano. E eu sei quem é sobre nós. E sei que Ele me guarda. Então, isso também ajuda a ressignificar. E falando em ressignificar, a outra etapa do processo é ressignifique a experiência. Separe o que aconteceu de quem você é. O que aconteceu ali na sua infância não é quem você é. Talvez grite quem um outro é. Porque a ação grita sobre mim, né? Outra, estabeleça limites. Gente, estabelecer limite é confiar com discernimento, não com ingenuidade. Então, vocês viram dizer assim, confio na Denise. Mas, porém, sobretudo, todavia, eu descanso em Deus. Então, você pode viver grandes amizades, você pode viver grande amor, um bom casamento. Enfim, você pode confiar de novo.
Só que você precisa estabelecer limites. Confiar com discernimento, né? Outra etapa, perdoar no tempo certo. Perdão é processo. Não é uma obrigação imediata. O desejo deve ser uma obrigação imediata. Porque perdoar, gente, é uma ação que Deus ordena. Ame o teu próximo. Oh, é um verbo, é uma ação. Ame, eu estou dizendo que ame. Não é você, eu não estou sentindo que eu devo amar. Não, não, você tem que amar. Ele diz, uma ordenança, ame, perdoe. Mas está doendo tanto, já gere, Senhor, eu perdoo diante de ti, me ajuda nesse processo. E entra no processo, igreja. Não, mas não perdoa essa pessoa, é verdade. Então o peso está sobre você todo o tempo, porque o outro já está vivendo a vida dele, né? Então reconstrua a confiança de forma gradual, começando dentro de si mesmo. Reconstrua isso. Comece a confiar em quem você é. Você não é o que você viveu. Então comece a confiar e entender quem você é. Autoconfiança precisa ser construída. Outra coisa é integrar e seguir. A ferida deixa de governar as suas escolhas quando você reconhece e se mantém firme nesse processo de cura. E a cura da traição não está no controle do que o outro possa cometer contra você, mas na maturidade emocional e, na verdade, vivida em amor. Então, como eu citei o exemplo da Denise aqui, essa cura não está na traição, não está nesse controle que eu possa ter sobre ela, mas, na verdade, que eu vivo com ela em amor. E quero deixar aqui uma frase para fechar aqui a minha fala, né? Eu gosto dessas frases reflexivas. Eu gosto de deixar você aí pensativa. Que você sai daqui e diz, meu Deus do céu, como Deus falou comigo, né? Então, a ferida da traição não nasce porque alguém falhou. Olha só, me dá uma doideira na cabeça, né? Mas porque alguém quebrou uma aliança emocional. E a cura começa quando deixamos de exigir do outro a reparação e assumimos o cuidado do nosso próprio coração. Talvez esse outro, você esteja pensando aí, nunca vai ter condição de pedir perdão para você, porque esse outro nem aqui está mais. Talvez esteja, mas ele não vai te pedir perdão. Porque ele não está no lugar de processo de cura que você está. De confiança em Deus que você está. Mas você é responsável por isso. Em si, dentro de si, essa reparação não tem que vir do outro, embora possa ter sido ele quem te feriu. Mas essa reparação é uma autorresponsabilidade. Eu decido ser uma mulher plena e curada nele. E só nele. Amém, amiga? Glória a Deus, irmãs, muita coisa, né? Muita coisa. As irmãs pedindo para depois eu anotar essa frase, colocar. Vamos colocar sim, irmãs. E assim, irmãs, só contribuindo, assim, ó, eu lembrei de uma situação, cenário que a minha filha estava passando uma situação e ela veio, né, pedir um aconselhamento e ela disse assim, mãe, como saber se eu posso abrir essa situação para essa pessoa? Se essa pessoa é de confiança ou não. E aí eu já falei isso até em atendimento, irmãs, né? Que assim, ó, o que acontece, irmãs? Por exemplo, um cartão de crédito, quando você, né, ali abre uma conta, principalmente se você não tem uma renda alta, se você talvez é uma pessoa autônoma, que não tem comprovantes de renda, o que acontece? Eles não vão te dar um limite lá, um exemplo de 5 mil reais. Você vai ganhar um limite, ó, pequenininho. Então, muitas pessoas, por exemplo, assim, querem chegar e veem aquela pessoa como uma mulher de Deus, uma amiga, e querem chegar e colocar tudo. Querem chegar e gastar os 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eu sempre digo assim, eu disse para ela, minha filha, conta algo pessoal. Era um grupo de amigas, irmãs. Eu disse assim, ó, algo que se ela contar, você não vai sair prejudicada. Que se ela falar, você, né, você, vamos dizer assim, não vai estar se expondo, não tem problemas outras saber. E espera. E assim vai fazendo, minha filha, não chega e expõe toda essa situação. E aí, mas outra pergunta que eu fiz para ela, que foi assim, a decisiva para ela. Nós não estamos falando de terapia. É diferente no insight terapêutico a gente chegar a abrir o coração.
eu disse para ela: o que você sabe da vida dela? O que você tem acesso? Ela conta, ela já falou essa situação, ela já abriu, né, assuntos sobre coisas particulares, o que você sabe? Ali a minha filha disse: ela não fala nada. Eu não sei nada. Eu disse: então, minha filha, será que você tem a mesma visão dela que ela tem sobre você? Então, irmãs, uma amizade, estamos falando no contexto de amizade, é isso, né? A gente precisa, assim, a Sayonara disse, ela me abriu coisas, mas é daqui para aí, da Sayonara para cá. Não é uma pessoa que fala tudo, abre o coração, a outra é uma fortaleza. Então, a gente tem que ter, né? Deus mostra esses sinais, você tem espírito de discernimento. E tem coisas que é para Deus, os 5 mil, 10 mil, a gente gastar com Deus, irmãs. Para amizades firmes, sólidas, e se não der oportunidade, talvez não seja até mesmo para falar. Então a gente precisa desse discernimento, Sayonara. Eu vejo muito isso, que às vezes há uma decepção, porque a pessoa chega lá e quer assim, né, rasgar o coração, ou às vezes coloca expectativas que a pessoa iria agir de determinada forma. A pessoa iria fazer isso. Não, irmãs, é que muitas vezes entra a traição, como a Sayonara disse, houve uma quebra de confiança, uma quebra de aliança, por quê? Porque colocamos expectativas que a pessoa iria agir como nós agiríamos. E, infelizmente, não funciona assim. Então, minha amiga, ora por nós. Eu quero te agradecer por tudo, por tanto. Tenho certeza que foi uma live de cura, de direcionamento. Ó, Elisângela, né, já colocou, a amizade é mão dupla, exatamente, irmãs. É a gente abrir o coração, estar em Deus, mas a gente ir degrau por degrau, se a gente não conhece, né? É colocando em Deus nossa confiança, mas como a Sayonara disse, não sendo ingênua, não colocando expectativas, não esperando uma pessoa salvadora em nossa vida. É amizade, eu ajudo, você me ajuda, né? Eu mostro minhas fragilidades, você mostra a sua. Mas senti assim que as irmãs pediram bastante no casamento, né? Mas acredito que Deus falou muito com cada uma. Assistam depois, compartilhem. Sayonara, ora por nós, minha amiga. Amém, oremos. Pai, te damos graças por quem tu és. Obrigada por teu amor sobre nós. Pai, o teu amor nos constrange. Obrigada, Senhor, por tua fidelidade. Gratidão porque o Senhor nos faz compreender coisas que antes não compreendíamos. Obrigada por esse tempo aqui com essas mulheres preciosas. Obrigada porque o Senhor está investindo, Pai, em nossa cura emocional, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos faz ampliar a visão e usa a ciência para tanto em nosso favor. Sabemos que Tu não estás, Senhor, submetido à ciência, mas a ciência, Senhor, até dela, o Senhor é Deus, é Senhor, até dos montes, da ciência, de tudo e todos Tu és, Senhor. Obrigada por usar, Senhor, para o nosso bem, para o nosso entendimento. Pai, eu quero orar por essas mulheres aqui hoje e pela minha vida. Te pedindo, Pai, que traga clareza, Senhor, sobre lugares obscuros em nossa alma, talvez feridas que nós nunca quisemos, Senhor, lembrar, trazer para serem tratadas. Pai, mostra para mim, para essas mulheres que aqui estão, nossas irmãs queridas, para Denise, nos mostra, Senhor, que hoje, nesse tempo, precisa ser tratado. Nós queremos, Senhor. Pai, nós não queremos esperar que o outro venha fazer reparação. Nós queremos em Ti, Senhor, porque sozinhas não podemos reparar, Senhor, cada dano dentro do nosso ser. Feridas emocionais, Senhor, que nós desconhecíamos, nos faz reconhecer e entrar no processo de cura, para que possamos ter de fato e de verdade uma vida plena e íntegra em Ti. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, como é difícil, mas nós queremos em Ti, Senhor, perdoar e seguir leves, agora prontas para o Teu novo em nós. Ser conosco, Senhor, fortalece cada mulher aqui. Traz essas mulheres, Senhor, escondidas
para um lugar de luz, de luz. Ah, Deus. Sabemos que o Senhor não nos criou para estarmos escondidas, abafando algo que precisa, nesse mundo, iluminar. Nos ajuda a sermos sal, tempero para esse mundo, para dar gosto, para trazer vida. Mas nós só conseguimos isso com essa cura em Ti. Então nos ajuda a adentrar o processo e sair dele, Senhor, prontas para ajudar outras vidas. Nos abençoa, Pai, em mais esse dia. Elevamos a Ti o nosso amor, adoração e gratidão. E oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãs. Glória a Deus pela vida de cada uma. Irmãs, eu preparei acho que é aqui. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar como que faz, irmãs. Eu queria desativar os comentários. Porque, irmãs, eu preparei um PDF, irmãs, sobre autoestima, gratuito para vocês. Só que eu queria fazer um pedido, que vocês tirassem uma fotinho. Quem tirar a fotinho, o print, postar, marcar eu e a Sayonara, tá, irmãs? Você estará ganhando. Chama no WhatsApp, tem o suporte aqui, o link tá na bio. Tá, irmãs? Eu vou passar para a Sayonara, as irmãs, as amigas ali, seguidoras da Sayonara, se ela quiser passar ali depois, tá, irmãs? Chamem ela, só que vocês têm que, vamos tirar uma fotinho. Quem postar lá vai estar ganhando esse livro, tá, irmãs? Ali, exercícios terapêuticos sobre autoestima. Amém, amiga? Vamos preparar? Tirar a fotinho. Mas como que a gente vai ver se deu, né? Agora não tem os comentários. Mas contar 3 segundos. Acho que deu, né, amiga? Acho que deu. Quem tirou a gente com a boca aberta vai perder o PDF. Isso, não vai ter o PDF. Arrume, deixa a gente bonita, né, irmãs? Mas, meninas, assim, ó, gratidão pela presença. Vocês participaram, né, ativamente. Esperamos muito que Deus tenha falado, porque Deus falou. Mas que essa palavra seja colocada em prática. Amiga, que Deus te abençoe. Que você continue, né, assim, sendo essa bênção, trazendo a palavra, mas o acesso ao conhecimento dessa forma, assim, leve, principalmente leve, irmãs. As lives com a Sayonara é sempre muito leve. Irmãs, assim, ó, sexta-feira nós encerramos com uma ferida do abandono, que geralmente é um caminho, né, Sayonara? Traição, geralmente rompimentos, às vezes lá na infância. Então nós encerramos essa série, tá, irmãs? Mas vem novidade por aí. Novidade com a Sayonara, né, Sayonara? Semana que vem, amiga. Semana que vem nós estaremos aqui. Então, quem não segue a Sayonara, siga a Sayonara, tá? Mas marquem elas ali na fotinho. Quem não me segue, siga o meu perfil para vocês não perderem nada, irmãs. Nós estamos buscando, assim, ó. A Sayonara tem uma missão que é a mesma que eu tenho. É a saúde emocional, mental, é acesso ao conhecimento. Mas sem esquecermos que o maior conhecimento é o dono, né? Como ela falou da ciência, do conhecimento, é Deus. Então, muitas coisas, irmãs, assim, ó, está tendo, como diz lá na palavra, morte na panela. Muita mistura, muitas pessoas que não são, se dizendo que são, muito engano, irmãs. Então, assim, ó, tenham, né? Vocês viram a qualidade hoje da live, estamos preparando algo muito bom para a semana que vem estarmos compartilhando, trazendo para vocês. Então, irmãs, busquem sabedoria, mas busquem conhecimento também, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, que Deus abençoe cada uma semana abençoada. Amiga. Amiga, sempre prazer estar aqui com você, você sabe disso, né? E a alegria é minha de poder estar aqui com essas mulheres, conhecendo novas mulheres aí também, né, que estão aqui. Gente, prazer estar com você, obrigada, honra nossa, né, de poder servir. Né, amiga? Beijo pra você, tá? Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, Sayonara. Fique com Deus, irmãs. Tchau. Beijo.